Olá pessoal, eu sou Marco Damasceno e quero te convidar mais uma vez para um dos nossos bate-papos. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia para tracionamento de caninos impactados, ok? Vamos lá? Bom pessoal, o que a gente vai fazer na verdade é um relato de caso a respeito dessa nossa pacientezinha. Show de bola essa paciente, tranquila, ajudou demais na cirurgia, tá? Tem 10 anos, então vamos lá no caso dela. Isso aqui que vocês estão vendo é a visão anterior da boca da menina, da nossa querida paciente. Ali onde está aquela setinha, a área que nós temos um dente incluso, ou seja, um canino preso lá em cima, e que nós precisamos tracionar para dentro da boca, colocar ela, esse canino no arco dentário. Está aqui a foto em vista lateral. A vista por palatino dessa boca é essa, onde tem esse pontinho avermelhado, é onde eu já apliquei o primeiro botão de anestésico, e o dente, a posição dele é mais ou menos essa que vocês estão vendo. Quando tracionar um canino retido, quando não tracionar um canino retido. Primeiro, tracionar quando há indicação. Se você faz a análise cefalométrica, a avaliação ortodôntica do seu paciente e percebe nela que aquele dente tem espaço para ser colocado no ar. Se tiver espaço, é viável que a gente traga ele. Se não tiver espaço, se desrespeitar algumas normas cefalométricas, a gente não traciona ele, a gente simplesmente extrai ele. Outro fato é a indicação biológica da possibilidade de tracionar ou não. Ou seja, se o dente vem ou não vem com o tracionamento para dentro da boca. Isso tudo depende de uma coisa chamada ligamento periodontal. Ligamento periodontal, vocês vão entender melhor o que é a partir desse recorte que nós vamos fazer aqui, tá? Essa é uma outra paciente que fez uma cirurgia também, mas nesse caso para extração do dente. Ela já usava há alguns anos aparelho e há alguns anos estavam tentando tracionar os caninos e esses caninos não vinham para a posição. Ninguém entendia por quê. Na verdade é por conta disso aqui, ó. Chama-se ligamento periodontal. Tá vendo isso em azul? O ligamento periodontal é um ligamento realmente que existe entre o osso e o dente. Ou seja, o dente não é fixo dentro do osso. Ele tem uma mobilidade. Essa mobilidade, por exemplo, para você perceber quando você morde uma pedra no feijão, você faz um movimento de compressão do ligamento periodontal, chega uma imagem ao seu cérebro e o seu cérebro comanda a parte motora, abra a boca. Por isso você morde e abre a boca imediatamente assim que você morde uma pedra de feijão e não quebra o seu dente. Ou seja, você não continua na mordida. Uma das funções do ligamento periodontal é essa, mas há outras, e uma delas é justamente de propiciar a movimentação de dente. Veja bem, um dos fatores limitantes ou determinantes na movimentação de dente é o ligamento periodontal. Assim, quando você está usando o aparelho, você coloca força no seu dente de lá para cá, esse lado de cá da raiz, o ligamento periodontal recebe uma compressão, esta compressão dispara um longo sistema de sinalização bioquímica para esta região do osso, cria ou surgem células chamadas osteoclastos que vão destruir o osso do lado de cá, da forma contrária, ou seja, do outro lado, a distensão do ligamento periodontal cria uma pressão negativa que comanda o surgimento de células que vão fazer a formação de osso do lado de cá, que é chamado de osteoblastose. Então o movimento ortodôntico ele é destruir e reconstruir, destruir e reconstruir, destruir e reconstruir o osso à medida que o seu dente vai andando. Por isso, meus queridos pacientes, é que é necessário aguardar um certo tempo de ativação para ativação, tá bom? Então veja bem, se você tem um caso como esse, dessa paciente que a gente está falando, que tinha os dois caninos retidos ali em cima, agora observe, ao redor desses dois caninos, você não vê uma área bem delimitada, escura, que corresponderia ao ligamento periodontal. Se a gente olha aqui, a gente não vê essa área. Na radiografia, essa anterior, não vê também essa área. A visão lateral
a gente não vê tão bem essa área, vamos aproximar e tá lá, olha. Não existe aquela área escura ao redor da raiz, ou seja, não existe ligamento periodontal. Nesse caso, adianta você tracionar esse dente? Não adianta, ele não vai vir. Ah, mas se eu amarrar um trator e um cabo de aço? Não vai vir. Não adianta. Não existe achismo nessas coisas. Coisas do tipo, vamos tentar puxar. Olha só, antes que se faça, o dente vem ou o dente não vem. Não existe acho. Combinado? De hoje em diante, acabou essa coisa de eu acho. Então a solução nesse caso é essa aqui. Achar os dois dentes e tirar eles de lá, colocar implantes e depois corrigir esse problema com duas coroas e vai ficar um resultado legal, tá? Agora nós temos que entrar num outro aspecto que é um pouco mais complicado, um pouco mais técnico, e esse é mais para dentista e para ortodontista, que a gente vai fazer discussão do planejamento de como, por que e se extrair os dentes, tá? Planejamento de extrair ou não extrair dentes. Para mim ele é feito a partir disso aqui. Tomada radiográfica lateral, a teleradiografia lateral, eu uso análise USP, não faço análise facial, não acredito em análise facial, uso alguma coisa de análise de discrepância de modelos e a análise direta na boca do paciente, tá? Então eu faço as minhas análises assim com um índice de acerto relativamente bom. Primeiro campo que a gente vai ver, campo 1, SNA, vocês sabem que é o ângulo formado do ponto cela nasal ao ponto A, SNB, cela nasal, ponto B, e medem o ângulo que indica a protrusão ou retrusão das bases anteriores da maxila e da mandíbula. Nesse caso, a gente tem para SNA 87. 87 está acima. Então, teoricamente, temos maxila à frente. Para SNB, temos 84, com um padrão de 80. Mandíbula para frente. Temos SND de 80 para um padrão de 76. Isso significa o quê? Verdadeiramente, por conta de SND, eu tenho uma mandíbula avançada com maxila que também avançou. Eu tenho uma biprotrusão verdadeira, entre aspas. Calma aí. Vamos voltar aqui em ANB. A diferença de SNA e SNB, ela é de 3,2, ou seja, em tese essa paciente é uma classe 2 esqueletal. Toda essa análise que a gente faz através do campo 1, a gente tem que confirmar lá em TPI, que está no campo 5 da análise cefalométrica. Porque TPI é feito não a partir de pontos distantes da área observada, mas sim a partir de pontos que estão dentro da área envolvida com o problema que a gente está analisando e que, portanto, sofre menos variabilidade e menos influência de outros pontos que nada tem a ver com aquilo que a gente está pesquisando. E TPI está como menos 8,5, menos 1, digamos. Para TPI, não é o valor nominal que importa, mas sim se é negativo ou se é positivo. E se é negativo, o paciente é classe 3. Veja o que eu vou repetir, taxativamente. O paciente é classe 3 esqueletal se o TPI for negativo. Não importa o valor, é classe 3 negativo. O que acontece nesse caso? Por que a ANB e TPI são discordantes? Ou seja, a ANB diz que é classe 2, TPI diz que é classe 3. Porque essa paciente tem 10 anos, está entrando na fase terminal de crescimento. E o vetor de crescimento dela, ou seja, isso a gente vai ver no campo 2, SNGN, que tem padrão de 67, está com 61. Ou seja, ela tem padrão horizontal. Vamos confirmar isso? Em SNGOME, no eixo Y de crescimento, olha lá, ele que tem um padrão de 32 está com 23, ou seja, confirma que a paciente é horizontal. O crescimento dela é para horizontal, não é um crescimento vertical. Veja só,
Crescimento terminal da mandíbula acontece nessa idade. Isso significa que essa paciente, mesmo sendo classe 2 para a AMD, a mandíbula vai acabar de crescer na horizontal e deixar essa paciente em classe 1 ou em classe 3. Na fase adulta da vida, essa paciente não será uma classe 2 esqueletal. Outro campo que a gente tem que analisar, que é importante para a gente, é o campo de posição e de inclinação de dentes, que é o campo 3. Então vamos lá. Campo 3, 1.NA, que está com 24 e o padrão é 22. Isso quer dizer o quê? Que o nosso incisivo superior está um pouco inclinado para frente. Abaixo dele, 1-NA, significa o quê? Deveria ser 4 e está com 6, que o nosso incisivo superior está um pouco à frente. Inferior, 1.NB. Nosso incisivo inferior está com 29-30 graus. O padrão é 25. Nosso incisivo inferior está inclinado para o vestibular. E o nosso incisivo inferior, a gente sabe através de 1-NB, que está com 6 ao invés de 4, ele está um pouco para vestibular, um pouco para frente. Então veja bem, a gente tem uma discrepância com relação à posição dos dentes que não é muito grande, estando os dentes um pouco inclinados para fora e um pouco vestibularizados. Um pouco porque a gente vai ter que analisar isso diretamente na boca. Olha essas duas últimas fotografias. Você vê um arco bem distribuído superior e está assim porque ali está faltando um dente, que é o canino que está incluso. E no inferior a gente vê uma quantidade de apinhamento maior. Esse apinhamento maior que existe no inferior, ele faz com que a falta de espaço seja mascarada e que, portanto, os dentes não estejam tão protruídos e tão inclinados para o vestibular. Então, o que a gente pode pensar a partir desse raciocínio é o quê? Nós temos, na verdade, que manter um arco praticamente igual a esse. Como a gente faria isso? Eliminando os apinhamentos inferiores e criando o espaço superior para que caiba um dente a mais que não está no arco. Ou seja, esse caso nosso tem toda a indicação de 4 extrações. De que dentes? Premolares. Quais são? 14, 24, 34 e 45. Não, é 44, gente. Por que 45? Porque o 45 é o dente que está mais próximo do problema que nós queremos corrigir. Que a paciente é classe 2 de subdivisão 2, direita. Desse lado a gente precisa corrigir a classe 2 de molar. Então a gente extrai o 45 para tracionar mais para a anterior esse primeiro molar inferior direito, tá bom? Feito o nosso planejamento básico, vamos voltar lá para a nossa explicação para os nossos pacientes, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá então voltar para o caso da nossa pacientezinha. Está aqui a radiografia panorâmica dela, o nosso dentinho lá em cima. Vamos puxar aqui a imagem. Observe essa imagem que legal. Tá vendo que ao redor desse canino que está incluso, que está preso lá, tem uma linhazinha escura? Pois é, esse aí é o ligamento periodontal. Isso significa o quê? Que esse dente, se a gente tracionar, ele vem, tá? Não existe, só reforçando, não existe essa coisa de vamos tentar tracionar. Ele vem ou ele não vem. Legal? Primeiro movimento nosso é esse aqui. Vamos descolar as papilas ali com um bisturizinho. Vamos começar a divulsionar o tecido, abrir o palato, nessa região anterior, e a gente vê ali um abaulamento no osso. Esse abaulamento corresponde à cápsula pericoronária. Pericoronária é a região que envolve a coroa de um dente. Então esse amassadinho, esse abaulamento que tem ali, é justamente a região que corresponde ao dente que a gente está procurando. Então se a gente for com uma broquinha ali e fizer uma janelinha, a gente vai encontrar logo embaixo o dente. Algumas vezes a gente tem uma dúvida danada nessa situação, porque está sangrando muito, tem muito fluido ali, e a gente se confunde. Como é que eu vou saber que o que eu estou mexendo é dente ou é osso? Tem cores bem parecidas.
Simples, você vai e faz um ataque ácido, bem forte. Deixa lá 2 ou 3 minutos. Depois você vai enxaguar, vai jogar água e você vai ver que onde é dente, ou seja, que existe a hidroxiapatita, fica esbranquiçado. E aí não tem erro. É só você fazer a sua colagem ali nessa região. Bom, achou a área, faz o condicionamento ácido, polimeriza ali o agente de adesão e vem com o seu acessório para poder colar, cola à vontade, pode colocar resina à vontade, pode ter excesso, sim, esse excesso muitas vezes é bom e reforça a adesão do seu acessório no dente que você está buscando. Prepara o seu amarrilho cirúrgico, trançado, vai lá, laça o seu dente. Nessa etapa, e é importante, você põe força para verificar se realmente está colado, porque senão você pode acabar a sua cirurgia e descobrir que não está colado e ter que abrir tudo de novo, ou 2, 3 dias depois ter que refazer a cirurgia, porque não foi colado o suficiente o seu acessório, o seu botão, tá bom? Pegamos agora e passamos para a segunda fase da nossa cirurgia, porque lá no planejamento, que foi o bate-papo que eu tive agora mesmo com os dentistas, com os ortodontistas, nós descobrimos que tínhamos que extrair um dente ali. Então a opção nossa não foi de abrir espaço para encaixar o canino, mas sim de tirar um dente para colocar o canino no lugar dele. Então nós vamos fazer isso aqui, a extração do dente, tiramos ele, pegamos agora o nosso amarrilho que estava ali separado na parte anterior, fazendo a sutura de toda a cirurgia e começamos a aplicar força. Aquele fiozinho que está ligado lá no canino, a gente amarra ele ao fio ortodôntico. Nossa, você esqueceu de colar uma pecinha naquele dente ali do lado. Não, pessoal, não esqueci não. É que quando nós temos um dente incluso e esse dente vai ser movimentado, a gente não pode travar o dente que está na direção da coroa, porque senão a gente começa a jogar força nele e destruir a raiz desse outro dente que não tem nada a ver com a história. Então ele fica descolado enquanto nós fazemos esse movimento. O primeiro movimento que aparece aí é um movimento de extrusão, ou seja, de descida do dente. Mas existe um outro movimento, que é esse movimento de vestibularização, ou seja, de tracionamento do dente para a parte anterior. Porque na verdade esse dente está lá atrás, ele está no palato. Ele não está na direção correta do dente. Então não é simplesmente puxar. Você tem que orientar, guiar o seu dente no sentido que você quer conduzir a sua cirurgia. Feito isso, nós temos essas duas componentes, uma vestibular e uma extrusiva, que vai levar o nosso dente para a posição que a gente quer. Daqui uns dias esse dente começa a aparecer ali na posição. Chegamos ao final da nossa cirurgia, pegamos um pinguinho de resina, colocamos ali na pontinha daquele fio, para não machucar a boquinha do nosso paciente, e aí podemos chegar ao final da nossa cirurgia, eu e minha paciente felizes da vida pelo sucesso da nossa cirurgia, e agora nós podemos receber aquela fortuna que os convênios pagam pra gente, né? É por isso que você não encontra com facilidade quem faça cirurgias pelo seu convênio, tá? Porque eles pagam mal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, e eu queria só dar mais um toque para vocês, que é o seguinte: muita gente vai falar, mas precisa desse planejamento todo, esse cuidado todo para poder fazer essa cirurgia, que aparentemente é uma cirurgia simples. Sim, precisa, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês o caso desse paciente aqui. Veja bem, ele foi atendido por um dentista, um bom dentista, muito certo de si naquilo que faz, um bom profissional, já bem gabaritado. E os dois conversando: olha, eu tenho um dente no céu da boca, no palato, preciso tirar ele. Não, senta aqui que eu vou tirar isso agora para você, isso é coisa simples. E aí começa uma cirurgia, faz todo aquele procedimento cirúrgico, chega no palato, no céu da boca, e vai procurar o dente, nada de dente, aí pega a broca e desgasta o osso, e durante 2 horas ficaram futucando ali para poder achar esse dente. Depois de 2 horas não encontraram o dente, fecharam a cirurgia, olha, vai para casa e depois a gente faz isso de novo, procura outra vez. Depois de algum tempo, esse paciente vai em um cirurgião aqui da cidade, professor José Mariano, excelente profissional, meu reconhecimento, meus cumprimentos a ele, e fala: olha, doutor, eu
Aconteceu isso aqui, um colega foi fazer a cirurgia e deu zebra, não achamos o dente, né? Aí ele, meu filho, senta aqui na cadeira para eu dar uma olhada. O paciente sentou, aí chegou, olhou lá, passou o dedo aqui na frente. Meu filho, ele não encontrou seu dente no céu da boca porque ele tá aqui, ó, aqui, ó, passa o dedo. Bom, ele fez uma anestesiazinha local, pegou uma alavanca, foi lá, forçou, tirou o dente, gastou 10 minutos para fazer essa cirurgia. Então o conhecimento, ele é muito importante no momento de você escolher quem e por que você vai fazer uma cirurgia desse tipo. Se tem necessidade ou não, essa discussão tem que ser posta, tá? Esse paciente aqui sou eu. Fiz a cirurgia com um colega que talvez não tivesse feito uma boa avaliação. Resultado, eu perdi esse dente, fiquem tranquilos, depois disso coloquei o implante, tá tudo bem, estamos felizes, continuamos amigos, tá? Mas foi uma grande lição que eu aprendi. Sirva para você também essa lição, tá? Até que nós, que temos muita experiência, acidentes acontecem. Eu espero que você tenha gostado do bate-papo da gente hoje. Eu vou colocar aqui as nossas redes sociais. Olha, dá um like lá, que o YouTube vê isso e estimula a gente a produzir mais conteúdo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, te interessa esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e coloca lá a sugestão, olha, Marco, vamos falar sobre o assunto tal, e eu vou colocar para você lá o assunto que você pediu, tá bom? Um grande abraço para você e eu te espero no nosso próximo bate-papo.